Maravilha! Glórias a Deus! A paz do Senhor Jesus, excelente noite para você. Está acordado aí ainda? 23h46? Oh, glória! Que bom saber que eu não estou sozinha. Deus é bom, queridos. E aí, você é uma pessoa de atitude? Deus seja louvado. Sabia que o Senhor se agrada de pessoas que têm atitude? Por isso, Deus quer salvar, né? Aqueles que têm atitude. Porque o evangelho, queridos, precisa de pessoas com atitude, né? E eu creio no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós estamos falando nesta manhã, ou nesta madrugada quase já, nesta noite, com pessoas de atitude. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, no nome todo-poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se você pode, fica aqui conosco, né? E vamos dar glória a Deus juntos e aprender, né, um pouquinho com um homem aqui que teve muita atitude e discorrer um pouquinho, né? Aí na Bíblia, para nós aprendermos com a palavra de Deus, né? Queridos, eu estou aqui no livro de Josué, né? E eu quero ler alguns versos e depois nós vamos seguir, tá? Falando um pouquinho mais sobre atitude. Josué, capítulo 3, você que gosta de acompanhar, diz assim, e eu quero ler a partir do 14 para nós entendermos, tá? E depois eu retorno no primeiro. E sucedeu quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão, e os sacerdotes carregando a arca do pacto diante do povo. O pacto que eles haviam feito com o Deus Todo-Poderoso, né? Carregando a arca do pacto diante do povo. E quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes, que carregavam a arca, foram submersos na beira da água, pois o Jordão transbordava todas as suas margens durante o tempo da colheita. E sabe o que é lindo, queridos? O tempo da colheita aqui é a primavera, né? E nós já iniciamos aí, né? Desde o dia 23 já estamos na primavera, né? Então, não é porque a primavera chegou na minha, na sua vida, eu creio em nome de Jesus, né? Que você tem que ficar despreocupado e não ter mais atitude, né? Porque mesmo na primavera, as águas do Rio Jordão aqui transbordam, viu? Tá transbordando aí também? Pois é. Não é porque a primavera chegou que você vai sentar e cruzar os braços. Não, 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 né? E é isso que essa passagem também nos ensina, né? Então, pois o Jordão transbordava todas as suas margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um montoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã. E as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal, falharam, estavam vindo e de repente falharam, e se foram separadas. E o povo atravessou direto em direção a Jericó, sem impedimento, conforme a palavra de Deus, né? É entregue a Josué. Josué vai ser dessa forma. Josué creu, falou para o povo: ó, vai ser dessa forma. Podem entrar. Quando os pés do sacerdote pisarem e forem submersos nas margens, né, do Rio Jordão, né, Deus vai cumprir o que ele falou para mim. Vocês vão ver que Deus cumpre. Façam dessa forma. Deu as orientações, com o coração cheio de fé. O povo obedeceu. Viram um milagre. Coisa linda, né, queridos? Agora eu estou aqui no verso 17 do capítulo 3 de Josué. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes. Está firme aí? Ou está igual prego na areia? A palavra diz para nós ficarmos, permanecermos firmes. Firmes no que cremos, firmes naquilo que, né, falamos, firmes no Senhor, firmes na nossa convicção, firmes na nossa fé, né? Em terra seca, no meio do Jordão, né? É fácil permanecer firme
estando num culto maravilhoso, né, queridos? Mas Deus quer que a gente se permaneça firme no meio do Jordão, viu? Né? Acreditando que os pés vão continuar enxutos até você atravessar do outro lado. Isso é fé, né? Oh, meu Deus, aumenta a nossa fé, Jesus. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão, no meio do problema, no meio da adversidade, enquanto as águas, né, estavam amontoadas acima e abaixo. Permaneceram firmes. É, que lindo, né, queridos? E todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar o Jordão, até que todos que creram naquela palavra de Josué, até que todos que decidiram se movimentar, se mover, tomar uma atitude de seguir o homem de Deus, tomar uma atitude de seguir a mulher de Deus, tomar uma atitude de seguir as ordenanças, né, que desceu do altar, né, da igreja que você congrega, da vida do seu pastor, né, até que decidiram mover-se por fé, né, caminhar-se por fé. Provaram disso, passaram a pés enxutos pelo meio do Jordão, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor dada a Josué. Né? Que lindo, né, queridos? Então, aqui no 15, né, os sacerdotes, como líderes do povo, eles foram os primeiros, queridos, a colocar os pés, né, na água. Né? Então, o que, que isso nos ensina? Que Deus, ele espera que uma casa tenha atitude, mas que a atitude que agrada o Senhor venha primeiro dos seus líderes desse lar, venha do esposo, acima da nossa, onde nós morávamos, desceu pelo rio e nos surpreendeu. Nós estávamos pescando com água um pouquinho acima do joelho, nós éramos crianças, e de repente veio essa inundação, de súbito, sem avisar, sem uma gota de chuva cair, né? Mas choveu noutra cidade, e as águas se ajuntaram num amontoado e vieram tudo de uma vez e saiu levando eu, meu primo, caixa. Até hoje eu lembro disso, né? E a gente ri hoje, mas na época foi bem assustador. Então, era isso, né? Deus aqui na sua palavra estava mostrando para o povo que muitas vezes tomar uma atitude, você coloca a sua vida em risco, sabe? Você coloca, né? Como que eu posso dizer? Tudo que há em você em risco, sabe? Mas Deus, querido, ele se agrada, né, daqueles que se arriscam por aquilo que é correto, daqueles que se arriscam por aquilo que eles acreditam, sabe, por princípios, né, pelos mandamentos do Senhor. Deus quer mais pessoas se arriscando, mais líderes, né, de famílias, sabe, de ministérios, se arriscando em prol da palavra, se arriscando em prol do evangelho, sabe, sendo os primeiros a molharem os pés nas águas do Jordão, né, e conduzir todo o povo, né, a um caminho de liberdade, a um caminho de vitória, a um caminho de milagre, né? Porque andar com Jesus é provar de milagres, né? E para provar de milagre precisa de um corajoso, de uma corajosa, né? Precisa de você aí, precisa de você aí, né? Então você precisa tomar a atitude de viver isso com Deus, né? E por meio da sua vida, né? Por meio da sua entrega, né? Por meio da sua confiança, por meio da sua atitude de se arriscar, né? Para confiar, sabe? Muitas vezes para confiar você precisa se arriscar, arriscar a própria vida, né? Arriscar tudo aquilo que você vivenciou, sabe? Seu tempo de ministério, arriscar tudo, sabe? Para você provar muitas vezes do cuidado de Deus, né, da provisão de Deus, sabe? Dos milagres de Deus. Então esses líderes, eles se arriscaram e colocar os pés num rio que estava transbordando, queridos, tinha que ter coragem, né? Então, para você mover-se, para você viver aquilo que você espera, Deus está esperando uma atitude de coragem minha e sua. Deus está aguardando nós termos essa atitude de coragem e depois que nós tomarmos essa atitude, permanecermos firmes, porque foi isso que eles fizeram, eles permaneceram firmes. Eles foram os primeiros a colocar os pés nas águas e elas estavam agitadas e o Rio Jordão estava transbordando, né? É maravilhoso você estar no rio, que ele está em calmaria, sabe que ele está no seu nível, né, natural, né? Você entra de barco, se for raso você entra, né, a pé mesmo assim. Agora entra num rio que ele está transbordando, sabe que ele está acima do seu nível. As águas estão agitadas, né? É arriscado, mas foi isso que esses líderes fizeram. Eles não temeram o risco.
Eles obedeceram à ordenança de Deus, eles creram na palavra que Josué recebeu do Senhor. E eles foram e pisaram, molharam os pés e permaneceram firmes nessa convicção, sabe? Sem nós crermos de verdade, queridos, nós até molhamos os pés, mas depois tememos e trememos, né? E muitas vezes abandonamos depois, né? Mas com o Senhor, né? Nós vamos colocar os nossos pés, molhar nas águas do Espírito e vamos permanecer firmes, né? Debaixo de uma palavra dada pelo céu para as nossas vidas, amém? Então, eles não temeram, sabe? Eles arriscaram, mesmo sabendo que eles corriam o risco, né, de serem levados pelas águas tempestuosas ali do Rio Jordão, que estava transbordando, porque era primavera, né? Para a gente viver a beleza da primavera na nossa vida, querido, primeiro nós vamos ter que nos movimentar, sair do lugar, né, que muitas vezes é confortável para nós, é um lugar que você não está sendo nem visto, sabe? Você não está fazendo nada, né? Não está recebendo crítica nenhuma. É fácil ficar nesse lugar, é confortável, né? Mas o Santo Espírito nos chama, nos convoca para nós irmos para um lugar, né? Que Ele espera que nós estejamos. E para isso precisamos sair de onde estamos, nos mover e ir, entrar nas águas, né? E permanecer firmes em obediência à palavra do Senhor, e assim Deus nos dará graça, nós iremos atravessar o Jordão a pés secos, né? Conduzir mais quem quiser ir conosco, né? E do outro lado vamos cantar, né? Um hino de vitória. Conseguimos com a ajuda de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, esta palavra te convida a isso nesta noite, tá? Então, colocar os pés nas águas, essa era uma ação arriscada, como o rio transbordando por estarem carregando a arca, né? Então, Deus, além de os convocar, né, para essa missão arriscada, o evangelho é isso, é uma missão arriscada, mas com garantia. Só que para aceitar tem que ter coragem, né? É isso que essa passagem também nos mostra, né? Que é uma missão arriscada. Tem que ser meio louco, sabe? Para viver o evangelho, principalmente nos dias de hoje, tem que ser meio louco, né? Então você tem que arriscar, né? Você não entra para viver o evangelho de verdade sem arriscar nada. Você vai arriscar tudo, né? Vai arriscar tudo, queridos, né? Então, além de estar arriscando as suas vidas, era arriscado contra a própria vida, também era arriscado porque eles estavam carregando a presença de Deus, né? Então, queridos, por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor, da ajuda do céu. Por isso que nós temos que ter uma convicção da nossa fé. Sabe por quê? Porque não é qualquer coisa que está carregando a presença, né? Eles não estavam carregando qualquer coisa, eles estavam com a arca. Então, eles arriscavam a própria vida e estavam também arriscando a fé do povo, porque eles carregavam a presença de Deus e tinha um povo seguindo eles. Se um deles fosse arrastado pelas águas, ou se a arca fosse arrastada pelas águas bravias do Rio Jordão, né? Perdia-se ali os sacerdotes, os representantes, né, de Deus, e perdia-se a fé do povo. Porque se eles vissem os seus líderes sendo levados e também a presença de Deus sendo levado pelas águas, ia sobrar o quê para esse povo? Queridos, você não pode deixar, sabe? O mar fala das coisas desse mundo, você não pode deixar as coisas desse mundo, sabe? Balançar você, deixar você tutibiando em dois pensamentos, né? Enfraquecer a sua fé, roubar, levar a presença de Deus de você. Não pode, queridos. Fique firme, cola com o Senhor Jesus, né? Eram os líderes molhando os pés nas águas, segurando, né, a arca da aliança e o povo colado com eles. É para dar mais um passo? Damos junto. O segundo passo, damos junto, colados com a presença de Deus, né? E debaixo de obediência de uma palavra. Que lindo, né, queridos? Então, eles podiam facilmente ser levados pela correnteza, se o milagre prometido não ocorresse. Mas aconteceu, queridos. Conforme Deus falou para Josué, ele compartilhou igualmente ao povo, o povo creu, e todos aqueles que o seguiu viveu esse milagre, queridos. Eles atravessaram o Jordão a pés enxutos, né? Que coisa linda, queridos. Então, Josué toma a atitude, né, de compartilhar a palavra de Deus com o povo, né? Os líderes têm que tomar a atitude de seguir a Josué. O povo tem que tomar a atitude de seguir os seus líderes, né? Então, sabe, é uma atitude benéfica,
né? Uma boa atitude gera bênção nas nossas vidas, né? Então, Deus está aguardando de nós essa boa atitude. Quando você tem essa boa atitude, né, você vai gerar bênção para você e bênção para todos aqueles que caminham com você, né? Então, Josué, os líderes estavam conduzindo a arca na frente do povo, né? Atravessaram o Rio Jordão primeiro e o povo atravessou junto. Então, todos os que creem, queridos, vão viver o seu milagre com Deus, né? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Tá? E eu fiz algumas anotações aqui, que eu quero tentar compartilhar pelo menos um pouquinho delas, né? Sobre atitude, queridos, né? Há inimigos, né, dos meus sonhos e dos seus sonhos. Você pode não saber, né? Mas existem inimigos que não quer que eu e você viva os nossos sonhos. Então, os seus sonhos, né? Que eu tenho certeza que você tem sonhos da parte de Deus. Existe um inimigo que não quer que você viva esses sonhos, né? Então, há inimigos dos nossos sonhos, há batalhas, né? Que têm que ser travadas, né? Por nós. Então, a atitude tem que ser nossa, para nós batalharmos, para podermos tomar posse, viver esses sonhos, né? E essas batalhas precisam ser enfrentadas por nós. Precisamos tomar a atitude de estar combatendo em prol dos nossos sonhos, dos sonhos que Deus colocou no nosso coração, né? Mas a vitória é certa, ela vem do Senhor, né? Esse seu sonho, ele traz benefício, queridos, para você como crescimento, para você como pessoa, né? Para a sua família, para a sociedade, para o reino de Deus, para o ministério do qual o Senhor te confiou, traz benefício. Então, esse sonho também é do Senhor. Então, Deus quer te dar vitória nesse sonho, mas existe a parte de Deus que Ele garante desde que nós não sentamos e cruzamos os braços. Deus espera uma atitude do seu povo, né? Deus permite que nós chegamos a vivenciar um milagre, né? Mas Ele aguarda, né? Ele anseia para que o seu povo se movimente em fé, né? Ter essa ação, se mover, né? Sair do lugar, acreditar, batalhar, né? Para não deixar esses inimigos do meu sonho, do seu sonho, vencer, né? Derrotar os nossos sonhos, matar a semente ainda na terra. Então, eu e você não podemos permitir que o inimigo dos nossos sonhos faça isso, destrua os nossos sonhos, sonhos que Deus colocou no meu e no seu coração, né? E está esperando uma atitude minha e sua. No exato momento em que eu e você se posicionar, né? Ter uma atitude de fé, Deus entra junto com você, né? E diz aqui, ó, a vitória é certa, porque ela vem do Senhor. Que coisa linda, né, queridos? Então, o salmista teve fé, né? Salmo 118, 13. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, né? Então, quando ele fala, serei salvo dos meus inimigos, né? O sonho que Deus colocou no coração do salmista, né? Com a atitude do salmista crer em Deus, crer que invocando o nome do Senhor, ele seria salvo, junto com a salvação dele, Deus também preserva o sonho, né, queridos? Coisa linda, né? Então, quando você ajuda por meio da palavra de Deus, a preservar uma vida, você está preservando junto com essa vida todos os sonhos que Deus colocou no coração daquela pessoa, né? Então, seja um ativador de sonhos, querido, né? Não mate o sonho de ninguém, né? Seja um incentivador, seja alguém que vai depositar fé, vai depositar oração, né? Se você conhece o sonho dessa pessoa, né? Ou entende que o sonho dessa pessoa beneficia o reino de Deus, ore para que, né? Deus possa dar graça, força, atitude de fé para essa pessoa conseguir, né, vencer os inimigos desses sonhos dela, né? Então, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você conhece muitas vidas que têm muitos sonhos da parte de Deus, né? Então, coopere com esse sonho, orando por essa vida, amém? Em nome de Jesus. Por isso, declaramos aqui que todos os nossos inimigos já foram destruídos, já foram derrotados. Por isso, o tempo agora não é de cruzar os braços, né? E esperar. Não, não é esse o tempo. Primavera
Não, não é tempo de cruzar os braços e esperar, não. É tempo de agir, né? Mas é tempo de agir. A vida não se repete. O culto não se repete. Nós precisamos agir hoje e já. Né? Que você tenha uma atitude da parte de Deus, uma atitude de fé no seu coração, possa estar sendo gerada agora, para você se movimentar por fé. Amém? Decidir que você vai viver todos os sonhos do Senhor, que Ele escreveu para você. Né? E obedecer a palavra de Deus, como fez Josué. Deus disse: nós vamos entrar, vai ser feito dessa forma. A arca do concerto vai estar na frente, os líderes vão estar conduzindo o povo, nós vamos passar a pé enxuto. E assim Deus fez, porque eles creram e porque eles se movimentaram debaixo dessa palavra, né? Não apenas creram, eles se movimentaram, né? A vitória vem de Deus, mas sou eu e é você que precisa atravessar o Jordão. Queridos, Deus tem vitória para nos dar, mas existe a nossa parte, precisamos fazê-la, né? Não esperar sentados, sabe? Né? Quem tem que agir em atitude de fé é eu e você. Tem gente que acha que confiar em Deus, queridos, né? É somente sentar e esperar. Já que eu confio, Deus vai fazer tudo. Não, queridos. Deus já fez tudo, né? Nós é que precisamos acessar isso tudo que ele já fez, né? Por meio da sua palavra, que é Jesus. Nós é que precisamos acessar aquilo que já está pronto no céu e tomarmos por nossa força, por nossa ação de fé, trazer a existência, né? Colocando em prática a palavra, exercitando, então, tendo atitude, né? Tendo atitude, não ficando parado, sentado, chorando, esperando, braço cruzado. Não, precisamos ter atitude. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que aquele que confia tem atitude, ele age confiando, né? Que Deus vai adiante dele. Assim fez Josué com os líderes, os sacerdotes e o povo, né? Eles agiram confiando na palavra de Deus. Deus disse que vai na nossa frente, então nós vamos. Vamos fazer conforme o Senhor disse, né? Deus vai adiante dele, confiando, meditando na sua palavra, crê que Deus conduzirá os seus passos, né? Conduzirá os seus pensamentos, né? Para tomar a decisão certa. E assim terão vitória, queridos, né? Então, nós já lemos Josué 14, né? Josué obedeceu uma ordem sobrenatural, queridos, de Deus, né? E quis que, quando o povo, né, colocou o pé na água, pararam as águas que vinham de cima, né? E as que desciam foram cortadas, né? E o povo passou a pé enxuto, né? Conforme Deus havia falado, queridos, assim ele fez, porque o coração do povo creu e porque eles tiveram uma atitude, eles se moveram, né? Crendo nesta palavra. Deus é muito bom, queridos, né? Nós nos movermos tendo uma palavra de Deus para aquela decisão nossa, sabe? Porque aí o seu coração vai confiante. Aí as águas do Rio Jordão podem ficar bravias do jeito que for, você pode encontrar vários impedimentos no meio do caminho, sabe? Várias afrontas, várias acusações. Você não se deixa parar por isso, porque você pegou e colocou no seu coração uma palavra e você se movimenta, né, debaixo dessa palavra, confiadamente no Senhor, né? Confiar em Deus e ter atitude de fé. Como é isso? Agindo confiando em Deus, né? Que sem o nosso agir, a nossa confiança nele, ir adiante, que ele irá adiante de nós, ele nos guiará os nossos passos, nos conduzirá nos melhores pensamentos, né? Porque quando você está diante de uma situação muito difícil, queridos, você vai ter que ter fé para ordenar aos seus pensamentos que estiverem muito agitados com aquilo que você está vendo, né? Porque os impedimentos que não vai vir para te ajudar, não, para facilitar a sua vida, não. Claro que não. Vai vir para fazer você parar mesmo, né? Fazer você ficar com medo, olhar para uma movimentação bravia das águas e temer e falar, não, não dá para mim, não dá para atravessar esse negócio, não. Então, pensamentos, né? Ter fé para você buscar em Deus, sabe? Sanar todos os pensamentos, ordená-los de novo, sabe? Colocá-los cativos à palavra que você recebeu do Senhor, né? E não temer, né? Para a decisão certa que você tem que tomar, né? Deus falou que eu posso ir, então eu vou, né? Meu pensamento está falando, não vai dar não, hein? Tá muito perigoso, melhor você parar.
Você já viu que o pessoal não está gostando, é melhor você não fazer dessa forma? É melhor você mudar o script? É melhor você falar de outro assunto? Né? O pessoal não está aceitando, não está legal. Olha, tá cheio né? Diz que me diz. E aí? Você vai parar? Né? Vai ficar olhando para o movimento das águas? Ou você vai pegar a palavra de Deus, né? E dar ordem aos seus pensamentos, né? Falar, olha, você está cativo a uma palavra, né? E eu te ordeno, te acalme, nós vamos passar, nós vamos atravessar, vamos chegar do outro lado, vamos viver esse milagre, em nome de Jesus, né? Que coisa linda, né, queridos? Então, a pessoa que tem uma boa atitude, queridos, né? A palavra de Deus diz que ele é um sábio e ele come do benefício da sua sabedoria, né? E essa sabedoria torna para ele. Olha que coisa boa, né, queridos? Então, tudo aquilo de bom, de benéfico que você faz, automaticamente retorna para você, né? E se a pessoa tiver uma atitude de zombador, que é de incredulidade, né, as consequências dessa zombaria também vai tornar a ele, né? Então vamos ter boas atitudes, queridos, né? Vamos ter atitudes de fé, né, para trazer de volta para nós, né, o seu retorno ser benéfico para nós, né? Se tiver fé, ainda que não exista Deus, por sua fé traz a existência, né? Então, se houver fé em nós, queridos, ainda que aquilo que nós almejamos não existe, né? Olha, você teve um sonho, Deus falou para você, olha, vai existir isso, você vai ser proprietário disso, você vai conduzir isso e aquilo, sabe? Dê detalhes para você. E você nunca viu isso, não existe ainda, né? Mas se houver fé em você, Deus traz à existência aquilo que não existe e passa a existir por meio da fé, né? Coisa linda, né, queridos, né? Coisa linda. Se não tiver fé, a sua esperança e as suas expectativas serão frustradas. Então, sem a fé latente no nosso coração, você pode sonhar o que você quiser, né? Os sonhos serão frustrados. Por quê? Né? Ou você pode tentar engarar isso com as suas mãos, né? Mas há coisas, querido, que o ser humano almeja que as mãos dele não conseguem alcançar. Entende? Se não houver fé no coração dele para Deus trazer à existência essas coisas, ele nunca vai provar, sempre vai ser um frustrado. Suas expectativas todas serão frustradas. Então, o convite nesta noite é para você ter uma atitude de fé. Tenha fé no seu coração. Coloque a sua fé em Deus, né? Porque se a sua fé estiver em Deus, ainda aquilo que você deseja, que você sonha, você nunca viu ninguém tendo. Você nunca provou, nunca viu em lugar nenhum. Deus é Deus para fazer isso tornar a existir, queridos. Sabe? Trazer à existência o que não existe. Isso é a fé, né? Isso de fato é a fé, né? Então tem uma atitude de fé. Deus, né, o autor e consumador da nossa fé, queridos, ele trabalha até hoje, a palavra de Deus diz. Sabe? Ele trabalha, né? Ele traz resultado para aqueles que creem nele, sabe? Então Deus ele está sempre produzindo, né? Deus é a pessoa que é o maior exemplo para nós de produtividade, sabe? De criação, né? E criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não existiam, ele fez existir por meio da sua palavra, que é Cristo. E até hoje trabalha o nosso Senhor Jesus, disse isso na sua palavra. O meu Pai trabalha até hoje. Né? Então, quando o Senhor espera de nós uma atitude, né, ele é o nosso maior exemplo, porque ele nunca parou, ele nunca ficou sentado esperando nada. Né? Não, queridos. E havendo Deus tendo acabado no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, né? No caso, ele fez o Éden, né? E não nos deu o Éden, não deu o Éden a Adão, né? Sem nenhuma função. Era para ele cuidar, né? Então era para ele estar ativo, né? Então Deus sempre espera que os seus filhos estejam ativos, tenham uma atitude, se movimentem, né? E não se movimentem desordenadamente, sem saber para onde estão indo. Tenham uma atitude de fé, né? Busquem e almejem com essa atitude alcançar, né? A sua porção do céu, sabe? Alcançar também a sua porção como filho de Deus e vivenciar isso aqui na terra, né? Glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Nós temos exemplo de pessoas que tiveram atitude, Noé, queridos, né?
toda a população da época de Noé não creram, né? Não creram, né? Somente a sua família que creu no que Deus havia colocado, dito a Noé, Noé, né? Prepara uma arca, sabe? Coloca, né? Avisa o povo que isso tudo aqui vai acabar, sabe? Então ele teve atitude, ele teve fé, porque ele creu na palavra que foi dito, e depois, como que nós sabemos que ele teve atitude? Porque ele não ficou só na fé. Ele não sentou e falou, vai acabar então? Quanto tempo será que vai demorar, né? Eu vou avisar minha família e quando chegar o tempo, né, a gente vê o que faz. Ele não fez isso, ele foi trabalhar, queridos. Ele teve a atitude de cortar árvores, centenas de árvores, milhares de árvores, não sei quantas árvores, para fazer a arca. Então, ele esteve empenhado. A fé dele era uma fé cheia de ação, entende? Cheia de atitude. Por isso, Deus salvou ele e a sua família. Ele não esteve sentado esperando. Ele agiu, né? Nós também vemos Abraão, né? O pai da fé, né? Nós vemos Esther, que quando a notícia chegou, ela não deixou o seu povo sem ter um respaldo dela na condição de rainha que ela estava, né? Sabe, uma condição inerte. Não, ela agiu, né? E a ação dela é uma ação diferenciada, porque primeiro ela foi conversar com Deus. Ela fez um jejum, ela se preparou para depois se colocar diante do homem que ali tinha uma maior representatividade, podia livrar o povo dela, né? Mas ela não ficou somente chorando e lamentando, não, quando a notícia chegou. Ela teve uma atitude de fé no coração dela, né? Ela depositou a fé dela em Deus, ela foi orar e depois ela arriscou a própria vida se colocando diante de Assuero, né? Quando alguém que não fora chamado, não era tempo de chamá-la, quando alguém que não fora chamado se colocasse diante do rei e o cetro do rei não fosse estendido sobre essa pessoa, a pessoa morria, né? A pessoa morria, né? Porque não foi chamado e se colocou de uma forma inoportuna diante do rei, né? Então, ela arriscou a própria vida, ela teve uma atitude de fé e arriscou a própria vida embasada nessa fé, sabe? Ela creu e ela moveu-se por aquela fé, e Deus honrou a fé, né, de Esther, né? E é muito lindo, né, queridos, a história de Esther. Atitude, uma boa atitude, queridos, não maltrata, não procura seus interesses, né? Não se irrita facilmente, não guarda rancor, né? Porque viver por fé, né, e não por aquilo que vemos. Então é muito lindo, né, queridos? Se você for sábio, o benefício será seu, né? Se for zombador, sofrerá as consequências, né? E dentro desse quesito de ter atitude, né, queridos? Nós sabemos que cada pessoa ela tem a sua, como que eu posso dizer, o seu perfil particular, né? Cada pessoa tem o seu perfil particular, né? Há pessoas que vão ter mais dificuldade, muitas vezes, de se colocar, sabe, de tomar decisão, né? Mas não importa, querido, qual seja o seu perfil, né? Você, como filho de Deus, né, como filha de Deus, Deus aguarda de você uma boa atitude, né? Uma atitude que te conduza a cada dia ter mais fé, a cada dia confiar mais em Deus, a cada dia se entregar mais, né? Para você poder viver os milagres, para você viver os seus sonhos, né? Deus crê, sabe, que você tomará atitude que vai beneficiar você como pessoa, beneficiar o seu ministério, a sua fé, a sua família, sabe? Né? O seu crescimento. Porque todas as vezes que você se move por fé, crendo que Deus está na sua frente, querido, você é beneficiado por isso, né? Então, sabemos que existem perfis diferentes, né? Há pessoas que, se elas estiverem no ambiente, elas preferem que outras pessoas decidam, elas nunca tomarão a frente e tomarão a palavra e decidirão, né? Primeiro. Tem pessoas que têm dificuldade, né? De tomar a frente de qualquer coisa, tomar a primeira palavra, tomar decisões. Tem pessoas que procrastinam a vida inteira, nunca tomam decisão nenhuma, né? Então, isso não é bom, porque não gera crescimento, né? Você precisa se mover. Muitas vezes é necessário você sair do ambiente em que está,
Muitas vezes é necessário você mudar a mentalidade que você está. E para isso você precisa de fé. E você precisa, de fato, ter uma atitude, né, que te movimente, né, que tire você desse lugar, né, em que você está paralisado. Então, perfil comportamental das pessoas são diferentes. Cada pessoa tem o seu perfil, né, tem o seu tipo de comportamento pessoal, né? Então, ninguém pode mudar o temperamento, queridos, de ninguém, mas é possível controlá-lo, dominá-lo, né, tornando-se dono, né, das suas próprias emoções. E essa é justamente a promessa de Deus para nós, né? Então, queridos, cada um tendo o seu perfil particular, a sua personalidade, né? E por conta desse seu perfil, da sua personalidade, você age de uma forma unicamente, né, sua, dentro do seu perfil de comportamento, né? E se esse perfil ele está muito fora dos padrões de Deus, quando você se aproxima de Deus, Deus te ajuda a alinhar, sabe? A diminuir se a gente é muito afoito, né? Deus nos amarra, né, com as suas cordas de amor, né? E nos amarra de em cima, embaixo, direita, esquerda, né? E nos mantém, né, um pouco menos afoitos, né? Então Deus faz isso, sabe? A graça de Deus faz isso, né? E é justamente a promessa de Deus de nos enquadrar, de nos tornar mais apropriados, vamos dizer assim, né, para o seu reino, né? Então, Deus tem essa promessa para mim e para você. Não se preocupe, peça graça, que Deus dá graça, derrama abundantemente graça, né? Não recebeis porque não pedir, e quando pede, pede mal, então tem que saber pedir, né? Se você sabe que você tem uma facilidade, né, para ser afoito, você tem que pedir, Jesus, me amarra, me segura, Jesus. Se o senhor não segurar, vai dar ruim, né? Então, a gente tem que saber pedir, tem que aprender a orar. Podemos controlar a nossa forma de agir quando permitimos que Deus, por seu Espírito, atue em nossa vida. Só pedir graça para Deus, que Deus dá, né? Pedir controle, né? Pedir controle nas emoções, né? E Deus dá, queridos, esse controle, né? Provérbios 25, 28. Um homem ou uma mulher que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com os seus muros derrubados, né? Há muitas coisas numa cidade, né, queridos? E os muros representam a proteção dessas muitas coisas que está dentro da cidade. Então, eu vou conjecturar aqui como se nós, pessoas, né, fôssemos a cidade, né? Cidadela de Deus. E se nós não controlarmos as nossas emoções, não dominar as nossas emoções, é como se nós fôssemos essa cidade sem muro. Tudo que vem nos atinge, né? Tudo que acontece nos afeta, né? Aí você sai feliz de casa, chega no ambiente, palavras, situações, circunstâncias, atinge você e você, pronto, daqui a pouco você já está desmotivado, está triste, né? Está desistindo, está retrocedendo. Então, queridos, e esse Provérbios, ele diz, né, que uma pessoa que não sabe controlar suas emoções, nem as suas vontades, que é pior do que as emoções, porque muitas vezes você está bem e alguma coisa que você ouve ou que acontece ao seu redor interfere na sua emoção, né? Então, essa é uma situação, todos estamos sujeitos, né? Você sai feliz de casa, acontece uma situação triste, né, desajustada, e você fica meio baqueadão, né? Mas isso não é tão terrível como a pessoa que não consegue controlar suas vontades, entendeu? Porque a vontade é algo de dentro, né? Que não está visível, mas que controla a pessoa, né? Controla as ações da pessoa, as decisões da pessoa, as atitudes da pessoa. Então, queridos, não podemos ser essa cidade, né, sem muro, né? Precisamos colocar os muros de proteção, nos cercar com a palavra, né? Guardar a nossa mente, né? Uma mente blindada pela palavra de Deus, não é qualquer coisa que a derruba, queridos, né? Uma mente blindada vai ouvir de tudo, vai passar por tudo e vai permanecer firme, como aqueles líderes com os pés firmados. As águas do Jordão estavam ali terrivelmente bravias, mas eles estavam firmes, né? Ali, segurando a arca, né? Coisa linda, né, queridos? Então, escolhas e atitudes. As boas escolhas são escolhas abençoadas por Deus, né? São as escolhas pela vida, né? Pela promoção da vida, pela promoção da sua própria vida. Quando você faz boas escolhas, você promove a sua própria vida. Promove tudo que está envolvendo você, o seu nome, sua família, sua casa,
né? Seu ministério, seus sonhos, né? Quando vocês fazem boas escolhas, você está promovendo os seus sonhos. Olha que lindo, né, queridos? Né? A promoção é assim, você está numa condição, a promoção chegou, você vai para outra condição. Que lindo, né, queridos? Então, a nossa escolha, as nossas boas escolhas, nos tira daqui e nos promove. Que lindo, né? Só Deus mesmo, né? Então, este é o desejo de Deus, né? Que a vida dele para todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele nos alerta. Nós somos livres e responsáveis, queridos, né? Por nossas escolhas e também pelas consequências de cada uma dessas nossas escolhas, né? Ter fé em Deus é ter a fé, é ter a certeza de que Deus existe, né? Você tem a certeza que Deus existe? Queridos, ele existe. Eu tenho essa certeza, né? Já provei de N situações onde o Deus, né, o Deus poderoso, entrou, interviu, mostrou a existência dele na minha vida, mostrou o cuidado dele para comigo, né, com a minha história. Deus existe, queridos, né? O meu desejo, quando a gente tira esses minutinhos aqui para compartilhar da sua palavra, é levar esse Deus que nós cremos, a mais pessoas, né? Fazer com que essas pessoas também tenham o privilégio de conhecer um Deus real, um Deus vivo, um Deus santo, um Deus zeloso, né? Um Deus que entregou o melhor dele por nós, né? Coisa linda, né, queridos? Então é ter essa certeza que Deus existe, ter a convicção de que ele abençoa todos que o buscam, a todos que creem nele, que confiam nele, ele abençoa, queridos. Né? E ser abençoado por homens já é bom, imagina se ser abençoado por Deus, né? Porque os presentes de Deus são presentes que veio do céu, não é coisa da terra, né? Que coisa linda, né, queridos? Já é maravilhoso nós recebermos um presente da terra, não é? Olha, quem quiser dar presente, pode dar caderno, livro, caneta. Pensa nos presentes que a gente gosta, né? Mas você imagina receber presente do céu, queridos, das mãos de Deus. Das mãos de Deus você não vai receber coisa natural, você vai receber coisa sobrenatural, né? Então, meu Deus do céu, né? Envia, Senhor, presentes sobrenaturais para a nossa vida, né? Arrependimento, né? Arrependimento dos erros cometidos. Arrependimento é mais do que sentir remorso, né, queridos? Nós sabemos, né? Ter remorso não é ter arrependimento. Arrependimento é ter uma atitude totalmente diferente, sabe? Deus, ele espera, querido, que o arrependimento aconteça dentro de você. Você não vai mudar outra pessoa, nem o que a outra pessoa pensa a seu respeito. Você vai mudar a sua atitude para com Deus e aquela situação, né? Então, quando alguém maltratar você, ferir você, fazer qualquer coisa que te entristeça, você tem que levar essa situação diante de Deus e você diante de Deus, né? Falar, Senhor, né? Eu estou aqui perdoando essa pessoa, né? E não vou mais estar vulnerável a essa situação, né? Eu sei o que o Senhor fez por mim, né? O Senhor derramou perdão quando eu estava errando, então eu também perdoo, né? Mas você, queridos, se blinda de palavra, né? E não se coloque mais vulnerável na situação. Se guarde a sua mente, guarde a sua vida, né? Guarde os seus momentos, né? O seu horário, né? O seu dia para estar com pessoas que acrescentam na sua vida, né? E que somam na sua vida. Né? É lógico, queridos, que Deus permite que nós tenhamos contato, né, com pessoas que é para nós somarmos na vida dessa pessoa, entende? Muitas vezes a pessoa não tem nada para te dar, não some nada, né? Mas a sua vida soma naquela vida, por isso que Deus também promove esses encontros, entendeu? Deus é lindo, sabe o que faz o tempo todo, nós é que não sabemos. Obedecer a palavra de Deus, né? Aí nós colocamos aqui condições, né, para você receber as bênçãos de Deus. Ter fé nesse Deus, né, acreditar que ele existe, né, estar sempre à disposição de ter um coração de fato arrependido, não com remorso, mas de fato um arrependimento genuíno, obedecer a Deus e a sua palavra, né? Não adianta você dizer que obedece a Deus, mas não obedece a palavra, não cumpre nada que a palavra diz, que tem que cumprir, aí diz que obedece a Deus. Não, você obedece a Deus cumprindo a sua palavra. Então, é obedecer a Deus e a sua palavra, ser sincero e íntegro de coração, sabe, queridos? Ainda que você vá ficar no prejuízo, né? Seja sincero, né? Seja sincero. Deus ama a sinceridade, né? Ele é um Deus totalmente íntegro, né? Ele abomina a falsidade, queridos. Então, seja sincero, né? Mesmo que você vá perder, sabe?
mesmo que vai te gerar prejuízo, seja sincero, né? Em nome de Jesus. Fazer o bem ao próximo, né? E não deixe de fazer o bem a si mesmo, né? Tem gente que só quer fazer o bem ao próximo e se coloca em cada enrascada, né? Então, você só vai conseguir amar o próximo se você se amar. As situações que você vai se colocar, se você não se amar, né? E com essa desculpa de que você está amando o próximo, e você vai se destruir, sabe? Guarde-se, né? Preserve-se, se ame, né? Quando você se ama da medida correta, da forma correta, você vai amar o próximo da forma correta, né? Uma pessoa que só se poupa, né, que nunca toma uma atitude de fato para mudar de vida, né, ela vai querer que as outras pessoas também fiquem sendo poupadas e nunca mudam de vida. Isso não é amor, queridos. Não, isso não é amor, né? Amor é algo que vem, né, que a gente assume, toma uma atitude que nos preserva e preserva o outro, né? Que nos faz crescer e movimenta também, faz o outro crescer também, né? Não é, estamos aqui, todo mundo vai morrer, vamos sentar todo mundo aqui, morre todo mundo. Isso não é amor, não. Né? Isso é omissão. Né? Então, amor próprio, quem não tem amor próprio nunca vai conseguir amar ninguém. Entendeu? É. E eu achei muito lindo, queridos, né, que estudando um pouquinho dos comportamentos, né, a gente vê, né, eu fico até feliz, sabe, porque a gente meio que se vê em alguns comportamentos aqui, a gente fica até feliz que a gente, né, se identifica com gente do bem, gente melhor do que a gente, né, glórias a Deus. E eu vi aqui que Paulo, ele era de comportamento colérico, né, Paulo, ele era tão convicto daquilo que ele acreditava ser, né, a fé de verdade, né, o que deveria ser feito de verdade, que antes da sua conversão, ele matava os cristãos, sabe? Matava homens, mulheres, crianças, sabe? Ele achava que aquele povo estava desonrando a fé, né, do verdadeiro povo dele, sabe? Porque ele não entendia, não tinha recebido, né, no seu espírito a revelação de quem era Cristo, o Emanuel, o Messias, né, Jesus o Nazareno. Então ele achava que era apenas uma seita, né, e que o povo estava ali desonrando Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso. Então ele matava todos que se identificavam como fazendo parte da seita, né, que para ele era uma seita, mas que na verdade era o caminho, né, o vivo caminho, né, o único caminho, que é Jesus. Então, depois que ele se converte a Cristo, né, recebe a fé no seu espírito, muda, Deus muda, né, o interior de Paulo, ele usa dessa mesma força, dessa mesma coleridade, se eu posso dizer assim, né, desse mesmo ar de líder e determinado, para então pregar o evangelho, né? Coisa linda, né, queridos? Então, se você conhece alguém muito terrível ao seu ver, sabe, muito temido, né? Ou que você fala assim, fala, meu Deus do céu, que pessoa difícil, que pessoa. Querido, ore para que Deus, na sua infinita graça, alcance essa vida. Porque quando essa pessoa, né, que é, sabe, destemida, que é forte, que, sabe, que não tem medo de nada, que o que tiver que encarar, encara, vir para Cristo, ele vai ser também essa pessoa destemida, esse líder, sabe, poderoso para pregar o evangelho. Então precisamos, querido, ganhar essas vidas para Jesus, né? O próprio Cristo foi ao encontro de Paulo, né? E ganhou o coração de Paulo, a alma de Paulo, o espírito de Paulo. E Paulo ganhou, nossa, meu Deus, né? Tantas igrejas foram levantadas, né, querido, por meio da vida de Paulo, né? Então não desacredite das pessoas difíceis, querido. Né? Basta que Cristo entre ali e modifica, né? Então, assim, eu fiquei até feliz de saber que Paulo era colérico, porque a gente tem, né, na nossa personalidade, né, essa personalidade mais colérica, sabe? A gente não deixa para amanhã o que a gente precisa fazer hoje. E já é amanhã, já é meia-noite e 37, né? E a gente pede graça para Deus, pede força, e a gente vê que realmente essa pessoa que tem mais o perfil colérico, né? Ele vai, se ele tiver no caminho errado, queridos, né? Se ele tiver com a convicção errada, ele vai ser aquele que arrebenta tudo, sabe? Que estraga tudo, que destrói tudo, por quê? Porque ele não teme nada, ele está convicto,
né? Ele está convicto daquilo, mesmo que se ele estiver errado, entende? Se um colérico estiver na contramão do mundo, ou aliás, caminhando junto com o mundo, ele vai ser essa pessoa que vai estragar tudo, vai estragar casamento, vai estragar família, vai arrebentar com a empresa. Por quê? Porque ele é o primeiro a ter atitude, ele não teme nada, né? Ele não espera pelos outros, ele faz, né? Ele entende que tem uma porção que é dele, pronto, e ele vai atrás, né? Então, o colérico ele tem, se ele tiver fora de Cristo, ele vai ser um destruidor, entende? Vai ser o primeiro da lista, como era Paulo, né? Mas se ele veio para Cristo, querido, ele também não vai temer nada, né? Pode falar o que quiser falar, pode se levantar quem quiser levantar, ele vai focado, determinado, né? Só Jesus pode parar, né? E quando você está fazendo o que tem que fazer, Jesus é o primeiro que te dá um empurrãozinho. Vai mesmo, meu filho, vai, tá na vibe certa, vai aí. Esse é o caminho, né? Então, queridos, por isso que nós não podemos limitar o evangelho, sabe? Se você conhece alguém difícil, você tem que falar de Jesus para essa pessoa, né? Jesus está só esperando a sementinha ser plantada ali para ele transformar, e foi isso que ele fez com Paulo, né? Que coisa linda, né, queridos? Então eu me animei, sabe? Estudando um pouquinho o perfil de Paulo aqui, fiquei mais animada, sabe? Em nome de Jesus. Então, o colérico ele é marcado pela força, pela determinação, com uma dose de dinamismo que se traduz em liderança e ambição. Quando a ambição é boa, é bom, né, queridos, né? Então, quando a ambição é pelo reino, isso é bom, né? E esse temperamento colérico é de pessoas de ação, né, de solução, que sempre prontos para enfrentar um desafio, né? E conduzir a outros através dele. Eles possuem uma energia interna imparável, é verdade, queridos, né? Nós vemos quantas adversidades Paulo enfrentou, né? Estou lembrando aqui agora da passagem dele no navio, né? Ele estava como preso, né? Estava como preso e outros presos sendo conduzidos. E a vida de Paulo foi o livramento de todo aquele pessoal. Por quê? Porque ele tomou atitude, tomou a palavra e disse: olha, Deus falou comigo, ninguém vai morrer não, né? Ninguém vai morrer. O barco não vai sobrar nada, e de fato, né, queridos? Ficou só Tabinha nadando lá, né? Não sobrou nada. Mas sabe que lindo, né, queridos? Então, olha como Deus tinha de plano de salvar a Paulo, né? Olha como Deus tinha de plano de salvar a mim, de salvar a você, né? Porque Deus não vê com os olhos naturais, sabe, queridos? Se Deus olhar muitas vezes para o passado, né? E se ele fosse humano, ele falava: Deus me livre, salvar essa criatura aí. Não, não dá para salvar, não, deixa para lá, né? Mas não, sabe, queridos? Deus sabe que quando a graça entra, né? Quando o evangelho entra, a pessoa é transformada, sabe? E é numa constante, né? Não estamos prontos, longe, Senhor Jesus, de estarmos, né? Mas não vamos desistir do seu evangelho e nem de deixar ele nos moldar, né, queridos? Nem de deixar ele nos conduzir, né? Como conduziu a Paulo, né? Para o centro da vontade de Deus, sabe? Na dependência de Deus. Coisa linda, queridos, coisa linda. Você tem que acreditar nesse evangelho, porque esse evangelho é poderoso, ele muda as vidas, né? Eu, fora do evangelho, misericórdia, né? Fazia um estrago, né? Fazia um estrago porque nunca teve medo de nada, era a primeira que tomava atitude errada, porque sempre quis tomar atitude, né? Então, fora da vontade de Deus, a gente só faz caca mesmo, né? Então, Jesus teve misericórdia da minha vida, me abraçou com a sua graça, né? Então, a gente tem que usar dessa mesma energia, dessa mesma força, agora para a gente fazer aquilo que a gente entende que é o correto, né? Que é amar a Deus, que é aprender com Ele, com o seu Espírito, e estar disposto e não temer, né? Se lá no mundo nós já levamos chicotadas e não ganhamos nada com isso, podemos levar o dobro de chicotada agora, porque pelo menos estamos agradando o Senhor. Deus maravilhoso, né? Então, queridos, esse perfil colérico de Paulo, né, e de muitos aqui, né, impulsiona, né, ele mesmo, né, a própria pessoa e outros também a alcançarem suas metas e os seus objetivos, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O colérico é focado, prático, sempre de olho na meta, à frente. Ele é confiante, assertivo, capaz de tomar decisões difíceis. Verdade, queridos, né? Se a decisão for difícil, mais ainda que eu peço graça para poder tomar, sabe? Nenhuma decisão difícil pode parar os filhos de Deus. Né? Quanto mais difícil, quer dizer que mais coisa Deus tem para fazer naquela situação. E a gente precisa confiar mais ainda, nos entregar mais ainda, nos render mais ainda, nos dispor mais ainda para o Espírito poder, né, encontrar espaço em nós e fazer através de nós, entende?
né? Não é na nossa força. Fala que ele é dotado de uma força interior, mas essa força interior é o Santo Espírito. Antes era a força do nosso braço, que uma gripinha nos colocava na cama. Agora é a força do Senhor, é a força do Espírito. Então, estamos dotados de uma força maior, além de Deus, né, queridos? Então, ele é confiante, assertivo, capaz de tomar decisões difíceis. Sua comunicação é direta, né? E sem rodeios. E o que, embora possa parecer brusco, muitas pessoas falam que eu sou muito grossa. Não sou, não, queridos, né? Porque a gente tem uma mentalidade assim: as coisas é ou não é. Para a gente é simples assim, ou é ou não é. Então não tem meio termo, né? Ou é ou não é. Então as pessoas acham que isso é ser grosseiro. É, né? É porque você está convicto do que você acredita, né? E há situações que a pessoa que se apresentam diante de nós e a gente já tem ali como que eu posso dizer, um entendimento da situação, e a gente fala daquilo que a gente já percebeu, né, da situação. E a gente é muito direto. Então, para algumas pessoas, a nossa forma direta acaba parecendo como algo grosseiro, né, mas não somos grossos, não. É porque nós temos essa facilidade e a nossa comunicação é assim, né? Então, e é fácil de transmitir ideias e as suas perspectivas, porque está sempre muito claro, né, dentro do comportamento da pessoa colérica, aquilo que ela quer para a vida, sabe? Né? Se é uma pessoa de atitude, então ela sabe por que está tomando atitude, né? Tá tudo sempre muito pronto na mente, né? Então, a pessoa quer se aparecer, não, querido, né? É do comportamento da pessoa, né? Então, não é por maldade. Deus fez cada pessoa de um jeito, né? E Deus usa nossos pontos fortes também. E aí, nos nossos pontos fracos, Deus usa outras pessoas para nos ensinar e nos acrescentar. E é desse jeito. Coisa linda é como Deus faz, né? E Deus fez todo mundo diferente, que é para todo mundo precisar um do outro, né? Eu não sei tudo e não tenho todas as respostas e nem muito menos tenho condições de ter aquilo que eu quero muitas vezes sempre pronto. Então, eu olho para a vida do meu irmão, vejo o comportamento dele, nossa, como é calmo, Jesus, como que consegue ser calmo assim? Me dá graça, Jesus, né? E aí você aprende, né? E é tão bom, né, queridos? Quando a gente precisa de um bom exemplo e a gente recebe, né? Tem do nosso lado uma pessoa com um bom exemplo, né? Maravilhoso isso, né? Então Deus faz essas coisas lindas, sabe? Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Todas as pessoas são únicas nesse mundo, né? Então, o apóstolo Paulo exemplifica esse temperamento colérico para nós na Bíblia, né? Ele era conhecido por sua determinação inflexível em perseguir os cristãos, olha só, antes do seu encontro com Cristo, e depois usou essa mesma energia para propagar o evangelho, enfrentando adversidade, perseguição, mas com muita resiliência e coragem. Queridos, Deus, por meio dessa singela mensagem que está usando a nossa vida, ele está nos falando isso, né? Eu preciso que os meus filhos tenham atitude. O tempo exige, não temos tanto tempo assim, né? Nosso tempo é curto, queridos, né? Precisamos propagar a palavra de Deus, né? Os seus ensinos, né? Precisamos livrar as pessoas. Quando elas vêm para Cristo, as atitudes, né? Por mais que ela seja uma colérica, que seja aquela pessoa que tem sempre atitude, né? Que nunca fica parado, mas que se movimenta. Mas sem Jesus, o seu movimento não vai trazer benefícios, sabe? Nem bênçãos. Então, nós precisamos falar do Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas, porque elas recebendo o Evangelho, queridos, Deus vai derramar bênçãos sobre a vida delas, né? Vai conduzi-las a pensamentos, né, que são que são abençoados para elas, né, para o seu próprio crescimento, para a sua família, né? Vai beneficiá-las em todas as áreas. Então, conhecer a Cristo é o mais importante, né? Então, que você possa estar sendo movimentado, né, pelo Espírito do Senhor a fazer dentro do seu alcance aquilo que vai somar no Evangelho, né? Nós tiramos esses momentos, esses minutinhos para nós compartilharmos um pouquinho daquilo que nós temos recebido do Senhor, né? E a sua preciosa palavra com esse intuito, né? Com esse intuito. Não estamos aqui para nos aparecer, nem para ganhar views, nem nada disso, né? Nada, entende? Mas para quem parar e nos ouvir, entender que nós estamos apresentando, né, quem é Jesus, né? Com a nossa limitação, com as nossas dificuldades, né?
com a nossa cara de canseira, né? Mas o nosso intuito é esse, né? Nós almejamos isso, sabe? Porque um dia esse evangelho, queridos, me alcançou, né? Alguém que não tinha mais esperança, alguém que não tinha mais perspectiva, sabe? Que mesmo tendo atitude desde criança, né? Até tentar voar quando era criança, eu tentei, né? Mas precisava encontrar um significado, uma razão para viver, né? E Jesus teve misericórdia de mim. Alguém, queridos, pregou o evangelho para mim, teve paciência comigo, né? Porque ele me ensinava 2 letras e eu queria já aprender o final, entende? É difícil ensinar a gente assim, né? Então, Deus é tão gracioso que ele me faz hoje tirar tempo para estudar e compartilhar, né? A paciência que eu não tinha lá, hoje eu tenho, entendeu? Isso tudo quem faz é o evangelho de Deus na nossa vida, né? Então, queridos, esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito quando nós vemos para aqui para as redes sociais e gravamos esses minutinhos de palavra, para que o Santo Espírito toque nos corações, né? E quando a gente compartilha daquilo que Deus nos transformou, né, para você entender, Deus pode transformar, né? Deus tem poder para isso. Basta que nós, seres humanos, demos espaço para o seu Espírito, né? Então, a falta de atitude, querido, né? Na falta, resume-se na falta de motivos, né? Ou de razões para agir, né? Então, uma pessoa que não tem atitude nenhuma, lhe falta motivo, sabe? Lhe falta sentido, propósito, para ela, por conta desse propósito, ela se movimentar, né? E já, por ter um forte motivo, né, a pessoa, então, se dispõe a ter uma boa atitude, né? Que é um motivo mais a ação, né? Então, nós não vamos fazer nada se nós não tivermos um propósito no nosso coração. E muitas vezes, para você receber esse propósito ou descobrir o seu propósito, você precisa vir, né? Aliás, todos precisam vir para o Evangelho, né? Precisam vir para Cristo, para a pessoa do Deus Altíssimo, sabe? Para a pessoa de Jesus, para a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para daí então você entender o seu propósito, né? Então, queridos, a palavra de Deus sempre ardeu no meu coração desde o início da conversão, né? E conforme a gente vai mergulhando na palavra, a gente entende que essa é a necessidade de muitas pessoas também, sabe? De conhecer mais de Deus. E na nossa pequenez, a gente quer compartilhar daquilo que nós temos aprendido com Jesus, né? Então, pessoas que tomaram atitude. Davi, queridos, né? Um pequenino ainda jovem, ele tomou atitude, né, de lutar com Golias. E sabe o que é lindo nisso? É que ninguém pediu para ele fazer isso. Então, o que Deus acha de bonito, querido, na atitude das pessoas, não é aquela atitude que a pessoa toma para se aparecer, entende? E porque o pastor pediu, porque o pai pediu, a mãe pediu, o líder pediu, a família pediu, sabe? Isso para Deus não é legal, sabe? Não tem tanto valor assim. Vai ter valor para essas pessoas, ou às vezes para a própria pessoa que aceitou, né, o convite de fazer alguma coisa. Mas Deus se agrada, queridos, daquilo que o Espírito colocou no coração das pessoas e elas, com uma atitude de fé, no nome do Senhor, se moveram, entende? Então, o que é lindo na atitude de Davi é isso. Ninguém pediu para ele ir lá lutar com Golias, né? Ele viu a afronta do inimigo com o seu povo e o coração dele se moveu por fé no nome do Senhor. Ele falou: que é isso? Não tem ninguém para lutar, não? Como que pode um negócio desse? Ficou indignado, sabe, de ver a afronta de Golias contra o seu povo. E ele falou: tem ninguém para lutar, eu vou. Entende, queridos? Então Deus se agrada desse tipo de atitude, entende? Que ele não foi para se aparecer, ele foi para vencer o inimigo. Né? Então, quando a gente tira esses minutinhos aqui, a gente também não está aqui para se aparecer, não. A gente está aqui para ajudar os nossos irmãos ainda a vencerem em Jesus. Aqueles que ainda não venceram. Ou aqueles que estão com dificuldade de vencer. Porque Deus é poderoso para ajudar a mim e a você a vencer. Né? Então, Deus olha para essa atitude do coração dos seus filhos. Né? Outra pessoa também, de atitude nobre, né? Ou a mais nobre de todas, vamos dizer assim, Jesus, querido. Ele também não precisava, sabe? Sair da sua glória, deixar a sua glória e vir, sabe? É um encontro para salvar a mim e a você e toda a humanidade que crê.
Ele não precisava. O pai não pediu. Ele se ofereceu. Essa é a nobreza da boa atitude, entende? Essa é a diferença de uma atitude boa, com propósitos bons, para qualquer outra atitude. É? Então ninguém pediu para Jesus. Ele viu, ele falou: eu não quero que a humanidade toda se perca e fique por toda a eternidade longe do Pai. Eu estou aqui com meu Pai. Eu quero que os meus irmãos tenham o mesmo privilégio que eu. Sabe, querido, uma boa atitude, ele sempre envolve outras pessoas. Ele sempre envolve o resgate, entende? Né? Então Jesus, ele abdicou-se da sua glória para virem ao meu e ao seu resgate. Né? O Pai não pediu. Né? O pai não pediu. Ele se condoeu, sabe? Ele nos amou primeiro. Né? Nós nem conhecíamos ele. E ele amou a mim, amou a você e falou: eu vou lá em resgate daquela cabeçuda. Se eu não for lá, não tem solução para ela, não. Se eu não for em resgate dela, tá ruim o negócio lá. Então ele veio meu ao seu resgate, querido. É por amor às nossas vidas. Ninguém pediu isso para ele. Ele se ofereceu. Ninguém tinha o poder de matá-lo. Ele se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. Né? Então, a boa atitude, a atitude que é bem vista por Deus, é aquela que ninguém pediu, que você, sabe, foi incomodado pelo Espírito e falou: não, eu preciso fazer isso. Né? Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, que o Santo Espírito mova o seu coração, tá? Para você contribuir mais com o Evangelho. Né? Compartilha, né? Compartilha essa mensagem, né? Se você chegou depois, ela já tinha, já estava no final, você não entendeu, compartilha, assiste de novo do começo, ajuda nós, dá um like, visita o nosso canal do YouTube, Roseni Andrade 1268, vê alguma palavra lá que você mais gosta, compartilha com alguém também e ajuda o reino, né? Né, queridos? Nós somos um grãozinho de areia, né? No meio do mar, na praia do mar, né? Mas se juntarmos todos os grãos de areia, a praia fica linda, né? Branquinha. Vamos fazer. Vamos tomar a atitude que nos cabe, né? E cooperar com o reino. Amém? Né? Então, é isso, queridos. Tem muito mais coisa aqui que, né, eu coloquei aqui para compartilhar, mas já está tarde, né? Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Que o Senhor Jesus, na sua infinita graça, nos conceda uma atitude, uma boa atitude, em prol do reino, em prol das nossas vidas, do nosso próprio crescimento, do crescimento do Evangelho, né? Do conhecimento de Deus na vida das pessoas que nós amamos, né? Que o reino, queridos, que o reino seja beneficiado por meio das nossas vidas e de tudo que nós já recebemos da parte de Deus, né? Que as outras pessoas também recebam. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso coração, que as pessoas sejam salvas, querido, que eles conheçam esse Jesus que nós amamos, né? Que elas também sejam transformadas. Ah, tem um temperamento difícil? Jesus pode transformar, queridos. Né? Eu sou a maior prova disso. Todo dia ele está trabalhando na minha vida. Todo dia está tirando uma coisinha, acrescentando outra. Jesus é lindo. Ele não vai desistir de ninguém que chegue até ele. Então, qual que é o nosso trabalho? Fazer com que as pessoas cheguem até Jesus. Né? Porque Jesus não vai abandonar ninguém. Ele diz na sua palavra: eu não lançarei fora nenhum dos que o Pai me der. Né? E nós precisamos ajudar. Né? Nós fomos convocados nessa missão. Né? Fomos convocados nessa missão com Cristo. Né? Ele nos convocou. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na santa paz de Cristo. Que Deus te conceda um bom descanso. Né? E que essa mensagem arda no seu coração. Que você tenha uma boa atitude sempre. Tá? Né? Que Deus, na sua infinita graça, possa sempre te ajudar nas motivações do seu coração, que você sempre esteja fazendo aquilo que é em prol do Evangelho. Né? E assim, você glorificando o nome do Senhor, Deus vai te ajudar a atravessar o Jordão a pés enxuto. E você vai vivenciar o seu milagre. Assim eu creio. Né? Deus é bom, queridos. Maravilhoso. O tempo todo ele é bom. Amém? Deus te abençoe. Fique na santa paz de Cristo. Uma boa noite e fui. Glórias a Deus. Aleluia. Encerrar agora. Encerrar.